Você já ouviu falar no Deus menino? Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías capítulo 9, verso 6. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais lições no livro de Deus. No vídeo anterior, mostramos aquele episódio que eu diria vergonhoso, provocado pelos religiosos da época. Que pena que a religião sem Deus, eu repito, a religião sem Deus é a pior das piores coisas que existem. É muito bom ser religioso, ser metódico nas coisas de Deus. Mas tudo isso sem Deus não resolve nada. Olhe aqui os religiosos da época de Jesus. Eles foram o maior obstáculo para ele. No acontecimento que a gente analisou ontem, foi quando Jesus expulsou o demônio daquele moço que, coitado, além de endemoniado, era cego e mudo. E Jesus fez o trabalho completo. Jesus expulsou o demônio do moço e ele estava totalmente curado. E Jesus, é claro, num acontecimento desse, ele esperava louvores, glorificação. Quem não esperava isso? Até eu. Mas, pelo contrário, eles começaram a dizer: eles que eu digo não são as pessoas, os populares, os leigos, mas os religiosos, os escribas, os fariseus, os sacerdotes diziam: ele expulsa. Ele fez isso na direção, na chefia de Beelzebul. Sem muito comentário, ele fez isso pela força de Satanás. Olha essa expressão, essa postura dos chefes religiosos custou muito caro para eles. Sabem, até ali, Jesus tinha gastado o seu tempo, o seu ministério, só se envolvendo com os judeus, com os seus conterrâneos, seus patrícios. Mas a partir deste acontecimento blasfemo, Jesus tomou um rumo que na teologia, um rumo diferente, que na teologia é chamado o tempo das retiradas. Jesus começou a retirar-se de entre o seu povo e expandir o seu ministério e até profetizar o reino
será tirado de vós e será dado a um povo que produza os seus frutos. Mas, olha, Jesus reagiu dentro daqueles moldes que ele sempre agia, que ele sempre agiu, cheio de graça, cheio de sabedoria. Ele os advertiu. Aquela advertência que a maioria dos cristãos, quando leem, temem, ficam assustados. Porque aqui, neste acontecimento, Mateus 12, versos 31 e 32, aqui fala do pecado imperdoável. Aliás, por falar nisso, o único pecado imperdoável, o único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que é blasfêmia? O que é blasfemar contra o Espírito Santo? É simplesmente pelo acontecimento aqui, Jesus tinha operado um grande milagre. E eles, ao invés de exaltar o nome de Deus, eles exaltaram Satanás. Jesus, que agia como homem, aqui não adianta querer endeusar Jesus. Ele fazia esses milagres tudo como homem. Podemos ver uma das muitas provas disso lá no sermão do Pentecoste, quando Pedro estava pregando e ele chamou a atenção da multidão, a atenção novamente dos judeus, e ele começa dizendo: Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus. Olha que profundidade. Homem aprovado por Deus. Aprovado por Deus como? Por sinais, prodígios e maravilhas. Veja a continuidade. Que Deus fez por intermédio dele. Jesus sempre falava isso. Ele dizia sempre para o povo, para os discípulos: as obras que eu faço não são minhas, mas é do Pai que está nos céus. E então, aqui, neste acontecimento, este grande milagre, ele atesta para eles que foi o dedo de Deus, a expulsão daquele demônio que estava no moço. Jesus foi apenas o canal, o intermediário. Era Deus, sim, mas Deus como homem. Os milagres, tudo aconteciam. Era Jesus. Era o homem de Belém, mas que, como ele diria mais tarde para Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Ele ministrava como homem, aí então, ele, ouvindo a blasfêmia desses incrédulos,
ele disse que aquele milagre era o dedo de Deus. Ele nem disse a mão de Deus, o dedo de Deus. E ele, falando em palavras, numa linguagem popular, olha, vocês querem falar mal de mim? Fale. Mas não falem do Espírito Santo. Aquele que falar alguma palavra contra o Filho, contra mim, tem perdão. Mas quem falar contra o Espírito Santo, aqueles que têm dúvida sobre o Espírito Santo, aqueles que fazem confusão entre as pessoas divinas. Aliás, até esse plural é enganoso. Só existe um Deus. Aqueles que fazem confusão entre Jesus e Deus, entre o Espírito Santo e Deus. Jesus está mostrando aí, através das palavras, o dedo de Deus e Espírito Santo. Ele está mostrando que tudo é referente a Deus. E ele conclui dizendo, numa linguagem nossa, numa linguagem popular: se vocês quiserem falar de mim, do Filho do Homem, pode falar, mas não falem do Espírito Santo, porque aquele que falar qualquer palavra contra o Espírito Santo não tem perdão, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. A gente termina, mas com mais lições aprendidas. Desculpe, com mais lições aprendidas. Lições preciosas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.